André Romianic, por que que eu não paro de suar? Didi, porque você está no Rio de Janeiro, não é isso? Caraca, maluco. Tá chovendo, tá tudo cinza e eu tô suando sem camisa na sala. O Rio de Janeiro, sabe aquelas bolas de Natal que você chacoalha e que fica balançando neve? Aqueles globo de neve, né? É, o Globo de Neve. O Rio de Janeiro é isso, só que com calor, meu amigo. Porque chega de noite e o calor não vai pra lugar nenhum. Nenhum. Eu vi 35 graus à meia-noite. Meia-noite. Caralho. É sério. Caraca, maluco, que inferno isso aqui, cara. A gente só volta porque a gente tem família, porque senão era beijo Com tchau há muito tempo. certeza. E porque a família não quer ir pra onde a gente tá. Porque eu já falei, vem aqui pra casa, tem cachoeira, tem rio. Aí eu, não, mas aí tem mais gente aqui. É, porra, é porque aqui todo mundo é refém. Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo é refém. Não tem uma comparação, não sabe o que que é de É. viver em outro lugar. Olha só, Ah, você fez aquilo que eu falei nesse Natal, pegou um joguinho que você não jogava mais e deu um tapinha nele, tirou a poeira e olha, jogou? eu até gostaria de ter feito isso, mas eu não estava em casa, né? Aham. Porém, rejoguei Stone Age, André Ah, Romianic. No físico, meu camarada. pô, bom demais. Porra, maravilhoso. Entendo todos os detalhes que você já puxou aqui no Fabuloso sobre o Stone Age, da simplicidade de ser um clássico e tal, de ser referência, blá blá blá. Porra, mas é uma delícia você Sim, pegar sim. as pedrinhas, o ourinho, não sei o quê. Aham, aham. É, foi engraçado porque eu tinha uma lembrança do Stone Age, cara, que era muito mais interessante na minha cabeça, não o jogo em si como um todo, mas quando eu terminei de jogar eu fiquei meio chateado, cara, Por quê? porque ele tem um probleminha na contagem de pontos, que ele considera todos os recursos como um ponto, com a mesma pontuação, sendo Independente de que um ser mais difícil de conseguir do que o outro. exatamente, É, isso é exatamente, caído. Eu não lembrava exatamente. disso, não. E eu não lembrava dessa contagem de pontos, então chegou no final, eu comecei a investir, comprar ouro pra caramba, ouro pra caramba. Falei, meu irmão, porque a galera tava pegando tudo, né? E aí Aham. eu falei, meu irmão, vou no ouro, porque aí eu vou ganhar na. Vou ganhar porra, no valor, né? Agregado à Aham, de ter parada. muita coisa, né? Pois é. Aí foi aquela frase, tu não leu o manual? É, Eu não tive que falar, não não tive que precisa. falar. A galera pegando galho no chão e penas e poeira e punhado de areia. Ah, eu ganhei. É, eu não gosto. Nisso sempre, por isso que eu sempre falo do Arquitetos. O Arquitetos leva isso em conta. Nenhum recurso. Uhum. Acho que só mármore e ouro vale ponto no final. O resto não vale, sabe? Você não Ah, converteu em nada. tá. Foi Porra. interessante esses dias porque depois que eu postei o episódio do High Frontier, Aham. eu fiz a avaliação pelos arquétipos, né? E eu dei nota baixa pro arquétipo do construtor no High Olha. Frontier. Porque aí, assim, isso vai ser uma discussão para um outro episódio, que é rever o arquétipo do construtor. Porque um cara comentou, ele falou assim, pô, mas no High Frontier você constrói seu foguete. E sim, você constrói, você tem essa coisa de pegar e procurar as partes do seu foguete e montar ele. Uhum. Mas ele não, você não constrói ele. Eu acho que o arquétipo do construtor é bem isso que você falou do Stone Age, que é pegar as pecinhas, sabe? Botei meu menininho aqui e voltei Aham. com as pecinhas na minha mão, sabe? Eu quero É. sentir as pecinhas. Se eu pudesse fazer tipo Lego ainda, encaixar elas, sabe? Porra, maneiro, maneiro. É engraçado porque essa diferença é uma diferença, acho que, pelo menos enquanto eu tô analisando o que você tá falando, eu concordo com o que você tá falando. Ele, beleza, você tá montando um foguete, você não tá quer dizer, você tá construindo, tá, Você mas é tá um construindo. assemble, né? Você está assemble, de certa maneira. Você não É tá que eu acho que building. o que eu lembro quando a gente falou do arquétipo do construtor é essa onda manipular os componentes, sabe? Eu fico pensando Uhum. Century Golem, que você pega a carta e te dá umas pecinhas, e aí você troca uma gema amarela por uma, sabe, verde, vai. Uhum. Esse tipo de coisa que eu acho que é. E no High Frontier é mais matemático mesmo, né? Mas Porra. eu peguei que tava encostadinho aqui o meu queridinho Marvel Champions, o das cartas, o deck building. Ele tava encostado. Caraca, muito bom. Ele Muito tava bom. encostadinho aqui, cara. E sério, eu sempre assim, né? A gente acaba encostando o jogo porque sei lá por quê, porque pegou o outro, ou porque deu uma cansada. Mas, cara, que jogo gostoso, assim. E é um jogo que você acaba uma partida imediatamente abrindo a outra, né? Tipo, não, peraí, Sim. esse ou foi um fracasso, ou foi alguma coisa que você quer Aham. experimentar. Eu tava com um vilão novo, o Osborn, né? O Duende Verde. Sim. E ele é um dos poucos vilões que tem dois lados, porque os vilões geralmente só são vilões. E os heróis Olha que têm, né? A maneiro. identidade Sim. secreta ele vira o Osborn e vira o Duende Verde. E aí tava com o Homem-Aranha aqui, né? E fiquei tentando, assim. Mas que joguinho Porra. gostoso, cara. Cara, mas eu vou te falar, eu tava aqui, isso foi ontem? É, acho que foi ontem. Não, minto, foi hoje mesmo de manhã.
Perdão, hoje é um dia da gravação, né? Ninguém sabe que dia é Aham. hoje necessariamente. Aham. Mas eu tava querendo ver porque eu só trouxe 3 jogos pra jogar. Eu trouxe o Só Uma, eu trouxe o Coop versão da Disney, e Aham. trouxe Lhama. São jogos mais party games, assim, pra jogar de Sim, é mais família e fácil tal. de conseguir jogar de fato, né? Pois é. E aí eu falei, meu irmão, a gente tá mais tranquilo aqui em casa, chovendo, não sei o quê, estamos dando a descansada. Eu falei, porra, adoraria jogar um Mansion of Madness, uma parada mais, sabe, um dungeon Aham. crawlerzinho de investigação um pouco mais profundo, mais demorado e tal. Aí eu fui, pela primeira vez, André, eu fui catar a loja pra alugar jogo. Que Aí eu, maneiro. porra, cara, quase liguei, porque eu falei assim, André, qual é o nome dele? Porque eu sempre faço confusão entre o Champions e o United, né, quando tu fala do Marvel. E aí eu vi os dois pra alugar. Aí eu falei, cara, qual é mesmo? Era o É o Champions e o United. Aí eu fui Champions. voltar no episódio pra passar a parada. Aí acabou que veio outra parada e eu parei de ouvir. Mas eu, tipo, porra, eu fiquei nessa, tipo, porra, acho que eu vou pegar. Acho que eu vou pegar só pra ver qual é. Só pra testar aqui pra ver como é que vai ser. Cara, tu não ia se arrepender. É um joguinho muito gostoso e jogar sozinho e dá pra botar mais gente. É muito, muito, muito bom esse jogo. Não, não canso de Porra. recomendar. Mas não estamos aqui pra falar dele hoje, né? Não estamos aqui. Hoje nós estamos não para falar de nada já pré-existente. Hoje é dia de procriar. De criar e recriar, né? Hoje, aliás, o último episódio do ano, né? Pra quem tá ouvindo ainda até o dia 31. Se não, feliz ano novo. Você acabou de virar o ano já, você tá atrasado. É, receba atrasado, né? Falando em atrasado, a gente tem que também falar que a gente se encontrou pessoalmente esse ano, né? É verdade, a gente recentemente nessa gravação a gente conseguiu se encontrar, né? Fez uma Aham. gravação que sabe-se lá temporalmente como é que ela Porra. se conecta com esse episódio. Exato. E a gente até gravou um programa depois dessa gravação, e um programa que ficou muito longo, foram gigantescos 27 minutos que a gente não sabe se vai pro ar. É, e É. ficou totalmente, né, desconectado. Ah, quem sabe vai um dia como um parênteses, Ah, eu né, do poria. tipo, Não, eu ouve aí esperaria, e eu depois. esperaria terminar, a galera publicar o programa que a gente gravou pra depois a gente botar o nosso de Boa, bônus na boa, semana. boa. Mas a gente se viu ao vivo, eu Exato. finalmente devolvi o canivete do Didi, que estava comigo Porra. por 18 anos. E tu não sabe, André. Ah, Papai Noel me presenteou com um canivete flat. tá de sacanagem, que eu te devolvo o canivete e tu ganha o canivete. Porra, não, mas então, não é um canivete tipo suíço, aquele que várias paradinhas. É um canivete que é tipo uma carteira. Ele é flat, sabe qual é? Aham. E aí as paradas todas vêm dispostas, assim. Ele tem o tamanho de um cartão. Ah, Óbvio tô que ele não ligado, tem, tô ligado. tá ligado? Ele não tem a resistência do canivete suíço, mas ele tem, assim, tem tipo pinça, agulha, caneta, régua, lanterninha, a faquinha, USB, só tesoura, no USB é um USB. clássico moderno. Não, mas cara, foi a primeira vez que eu vi um canivete, uma parada dessa, com uma lanterna. E a lanterna era vermelha. É, Falei, porque isso caralho. advém do LED, né? Mas então eu não precisava ter te devolvido o teu canivete? Precisava, não, foi bom. Eu até usei já no Natal. Eu usei para prender a porta da casa, que tava um pouco solta. É verdade, precisei mesmo. Bom, mas vamos lá. A gente hoje vai criar um jogo para as festas de final de ano, pro Réveillon. Exatamente. Olha, eu vou te propor a gente Ah, unificar Natal e Ano Novo dentro de uma jogatina, tá bom? dentro de As uma festas mesma de final de coisa. ano, então, né? Tá chegando o final do Isso. ano, esse jogo é pra você. Olha, para não dizer que não pensei em nada anteriormente, eu devo te dizer que eu pensei numa estrutura quando eu falei assim, porra, a gente pode fazer um jogo de final de ano. Aí na minha cabeça veio, final de ano, então vai ser Natal e Ano Novo dentro do mesmo jogo? E aí eu falei, Aham. porra, talvez seja maneiro. Tipo o Papai Noel deixou os presentes e tem que fugir dos fogos. Porque, sabe qual é? É, a primeira etapa é ele distribuindo e depois ele tentando fugir sem se queimar, né? É, A eu minha primeira pensei. pergunta ia ser essa, que ia ser assim, a gente está fazendo um jogo que é para ser jogado no final do ano, pensando no contexto que acontece no final do ano, ou é sobre a temática final do ano, né? Porque ele pode, se for Porra, só para ser jogado, eu pensaria muito nessa coisa de você passar, bom, não sei a maioria das pessoas, mas rola aquela maratona de Natal que você sai de uma festa, vai para outra festa, aí você fica no carro, aham, pega um sim. engarrafamentozinho, ou então viaja para Então, visitar parentes. vou te desafiar. Vou te Ah, desafiar. E a mim também, claro. E se a gente fizesse um jogo que só pudesse ser jogado no final do ano? gosto. Gosto, ele leva em conta elementos da vida real. Que só Tipo, exatamente, e que só vão acontecer nessa época. Coisas que a gente vai ter que botar aqui e a gente vai mensurar e provavelmente só vai dar pra jogar uma vez, sabe, aham. tipo, o que para Ele é vender, o que tipo para vender é descartável. péssimo, por isso que a ideia é que a gente faça um print and play.
Não, ele tem que ser um print and play até pra ele poder existir. Só que ele só vai funcionar pro ano que vem, né? Porque à medida que todo mundo ouvir isso e a gente ficar com ele pronto, é pro ano que vem. Mas tudo Não, bem. a pessoa pode jogar uma vez, mas tem que ter passado no final do ano, pelo menos. Sabe qual é? Tá bom. Tipo, a partir do final do ano você pode jogar porque você tem os dados coletados Aham. para que façam parte. Que dados a gente ainda não sabe, mas tipo, tem os recursos. De cara, assim, de cara pra mim vem uma coisa meio bingo, né? Bingo do final do ano, né? Tipo assim, ganhar presente merda, comer uma rabanada e passar mal. Aí Porra, você vai mas pra olha isso. só, mas isso é uma parada maneira. Imagina, vou entrar aqui nessa ideia do Papai Noel, tá? Tá. Imagina que, porra, todo mundo é um Papai Noel, faz parte do coletivo Papai Noel, que tem que distribuir presentes pelo mundo, cada um escolhe uma região Aham. do globo. E aí você tem que, primeiro, você tá no seu trenó, com as Aham. suas renas. Porra, supor que eu vá entregar presentes na Rússia, nos Estados Unidos, um país do alto, assim, do norte. Canadá, que é frio. Aham. Beleza, as renas estão adaptadas para essa parada. Agora imagina que a rena tá vindo para América do Sul, pro Rio, para entregar os presentes no Rio. Aham. Porra, uma rena não vai aguentar um calor de 42 graus. Aham. Aí você tem que Então, outsource pra um Papai Noel do Sudeste. ele saiu, todo mundo saiu de rena, mas aí a rena, ela tem uma dificuldade de locomoção aqui, porque ela não tá no ambiente ideal. Porém, o Papai Noel aqui no Rio pode roubar. Saca? Tudo tem coisas boas. O Coisas... revés. Você falou isso, eu pensei assim, você falou, né? Todo mundo é um Papai Noel, da grande companhia dos Papai Noéis. Que Uhum. acho que isso meio que aponta em direção ao nome do jogo, né? Uma coisa tipo Papai Noel Incorporated, Papai Noel Limitada, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Eu fiquei viajando na ideia que uma coisa que acontece Caralho, nas Noel festas. Inc. Noel Inc. Noel, eu gosto de limitada também, Noel Limited. Limited, E, e aí, tipo assim, cada um é um Papai Noel. Você, no começo da festa, você Gosto ganha muito uma disso. cartinha. E Uhum. aí é um Papai Noel com arquétipo Papai Noel lá. Porra, que é uma Toda vez marca de que. refrigerante. Que vai Toda patrocinar o jogo, vez. inclusive. Qual é o. Não, cada Papai Noel de uma cor é de uma marca de refrigerante. Ah, Então, Papai Noel entendi, entendi. verde é Porque Guaraná, o entendi. vermelho. Coca-Cola é o vermelho e branco, entendi. O rosa é Guaraná Jesus, sabe? Tipo, vai. E aí ele já tá duas vezes temático, né? Aí- Mas assim, quando você entra na festa, o anfitrião da festa, o dono da casa, te dá a sua carta de Papai Noel. O jogo não tem tabuleiro, ele é um jogo social que acontece ali. Você vai ter que honrar com aquele seu personagem. E aí eu não sei se vai ter pontos de entrega ou a gente compete, mas entendeu? É um jogo que acontece, ele precisa acontecer durante a festa e depois se materializar no Ah! final, ou alguma coisa assim, entendeu? Você Você é tem um. que fazer ativações sociais reais ali. Aham. É isso que você tá propondo? É Caraca, tipo isso, interessante isso. algo assim. Ou no final você descobre e resolve alguma coisa, ou você vai fazendo ao longo do tempo. Você vai dando coisinhas, pegando coisinhas. Tá, porra, eu tinha sido um pouco mais simplista, menos ousado, mas gostei da tua ousadia. Eu tinha ido pra um lado meio assim, eu comi o que eu comi no Natal, por exemplo? Comi rabanada, comi pernil, porra, tomei refrigerante, não sei o que, porra, deu presente? Deu, recebeu presente? Recebi. Então isso tudo são checks que vão te dar, sei lá, alguma coisa. E pro ano Aham. novo, mesma coisa, sabe? Tipo, usar elementos que aconteceram na sua viajou no ano novo, ficou em casa, ficou sozinho, ficou com gente, fez amor pelado, não sei, não fez, não sei o quê. Esse tipo de coisa. E aí isso somando dentro de uma ficha. Mas não tinha nem saber como fazer, como integrar. Mas gostei da tua proposta, de ser Então, uma. imagina, assim, é na onda do que você tá falando, mas assim, você ganha um seu Papai Noel que tem um poder assimétrico, tá? Eu não sei qual é, que tem as palhetas de cor de um refrigerante. E aí você tem uns marcadores que não é todo mundo tem os mesmos, mas são marcadores de coisas que acontecem. Então, tipo assim, uma boa risada, uma boa piada. E aí você, Puta, assim. conversando com os outros Papai Noel, você vai lá e eu encontrei você, aí eu falei uma parada e riu. Aí você riu. Aí eu assim, pô, tu não teria aí um marcador de uma boa risada, não? Aí você, cara, não tenho. Aí eu, porra, perdi o tempo tentando fazer o Papai Noel rir que não tem a parada, sabe? Uhum. Você meio que tem que ir conseguindo pegar as coisinhas de cada um, sabe? Cara, André, isso é muito bom. E olha só, tem um jogo chamado Mine All Mine, que é um jogo Ah, de mineração espacial. Só que ele é um jogo para ser jogado sem mesa. É um jogo de carta tá. para ser jogado sem mesa. Os marcadores desse jogo são clipses especiais, óbvio, que no caso do jogo são clipses especiaizinhos, assim, coloridinhos e com formatinhos, que você vai prendendo no topo da sua carta, que está na mão. O que a gente pode Aham. fazer o seu Papai Noel, ele tem, sei lá, do lado esquerdo, os tokens que ele vai dar,
e no lado direito os tokens que ele precisa receber, né? E aí a gente fica tirando esses clips, né? Porra, tu tem um marcador de risada? Tenho, toma aqui um marcador de risada. Marcador de presente? E Tem, aí você tira e não dá. sabe quem é o Papai Noel, né? Então você não sabe se ele tem. Às vezes você vai investir lá na risada. Ah, é secreto? Eu acho que, ou mesmo que você saiba qual é o Papai Noel, você não Hum. sabe quais os marcadores que aquela pessoa tem. Porque eu acho que o interessante é você, tipo, servir um copo pra pessoa e falar assim: olha, eu servi. A pessoa fala: tá bom, obrigado, mas eu não tenho marcador de servir um copo. Entende? Você tem que descobrir quem Aham. tem. Se cada Papai Noel, se você souber o que cada Papai Noel tem, tiver uma tabelinha, né, que fala assim, olha, o Papai Noel Guaraná Jesus, ele tem um marcador de uma risada engraçada. Porra, André, isso é muito bom. E se, por exemplo, acho isso ótimo, que são pequenos bônus que você vai recebendo, fazendo esses marcadores que vão te dar ponto. E tem também um lance, por exemplo, da pessoa que é o Papai Noel, ela ter que descobrir o que as pessoas querem de presente. Através das conversas. E aí ele vai fazendo as suposições na cartinha. Porra, eu conversei com quem tá jogando Josie, Jonas e Javier. Aí estão lá os três. Aí ele vai eventualmente passando pela festa e trocando uma ideia, conversando. Porra, e pensa, porra, o que tu pediu no Natal? Mas olha só, poderia ser assim, cada Papai Noel quer um presente, né? E esse Uhum. presente, o próprio Papai Noel não sabe. Não Mas sabe, todo ele tem mundo que adivinhar. Não, e todo mundo tem dicas. Então, tipo assim, eu tenho a dica de que o Diogo quer uma coisa vermelha. Aí outra pessoa tem uma dica que o Diogo quer uma coisa metálica, entendeu? E aí você tem que juntar e tem uma tabela de presentes também. Tá ficando um jogo de dedução amplo, né? Tem que ter uma tabela sim, no meio da tá sala. faltando o Grinch, que é o infiltrado, o sabotador, alguma parada dessa. Porque Alguém que pode trocar os marcadores, né? que Pega os pode trocar marcadores os do teu marcadores, bolso. isso, pode confundir a situação, é o cara que vai, é o fora da lei. Ele O que vai estraga tudo, o que estraga a dar, lógica. exatamente, a gente tem que botar o Grinch aí de alguma maneira que impeça. Ao mesmo tempo, por exemplo, se as pessoas descobrirem quem é o Papai Noel, as pessoas provavelmente vão querer capturar o Papai Noel de alguma forma, porque ele é um ser místico, né, de alguma maneira. Aham. E se as pessoas descobrirem quem é o Grinch, elas vão bloquear o Grinch também, não vão falar mais nada com ele, vão ficar quieto, então o Grinch não pode se revelar. Pera aí tá indo pra uma parada maneiríssima, meio aquele werewolf, sabe? Que é o Uhum, clássico do werewolf, né? Mas tipo uhum. assim, todo mundo entra na festa, tem um Papai Noel, tem os duendes, tem o Grinch, tem crianças. E o objetivo dos Papai Noéis é dar presente pras crianças. O objetivo dos duendes é fazer brinquedo e dar pro Papai Noel. Aí, isso é uma classe que a pessoa vai poder jogar com ela? Você vai receber quando entrar na festa. Você é um Ah, duende. tá. Aí você, como duende, você tem que fazer presente e dar pro Papai Noel. Só que se você Uhum. começar a dar presente pro Papai Noel e ficar claro, aí eu não sei se o Grinch quer pegar os presentes ou. Né? Porque ninguém. Vai ser um jogo que quer matar o Papai Noel, né? Mas assim, Mas se o o Grinch Grinch quer roubar os descobrir. presentes, né? Se ele descobrir quem é o Papai Noel, ele vai lá e maloca tudo. Então os duendes têm que dar os presentes pro Papai Noel sem o Grinch saber. E se os duendes eles tiverem uma carta, tipo assim, você tem a sua carta de duende, tá? A partir desse momento, todo duende ele recebe duas cartas. Uma carta é a ficha dele e Aham, a segunda carta é o estoque de presentes, que ele aham. vai preenchendo com clips toda vez que ele fizer uma ação que gere um presente. Por exemplo, servir um copo de refresco para alguém. Porra, consegui aqui um presente a mais. Aí ele vai lá no cantinho dele, pega a cartinha de estoque e bota mais um clips lá. Ou seja, ele está armazenando. O Grinch, ele tem que descobrir onde é que está o estoque dos duendes, sabe qual é? Para Aham. roubar os presentes. E aí os duendes não podem ver, Cara, olha saca? só. As crianças querem presente, Sim. mas elas precisam ganhar presentes específicos. Então eu sou uma criancinha que quer ganhar o carrinho. Eu preciso que o Papai Noel saiba que eu quero o carrinho. Então eu tenho que falar pra alguém isso. Uhum. E aí, só que se eu falo isso pro Grinch, o Grinch já sabe que eu sou uma criança. Então ele já vai ficar de olho, né? Aí assim, e o Papai Noel, uma vez que sabe que eu quero o carrinho, ele precisa que um duende dê um carrinho pra ele. Aham. É tipo um jogo de logística e tem umas pessoas tentando atravessar, sabe? Acho que talvez tenha que ter mais de um Grinch. Mais Mas de um você. Grinch? Porra. Porque pensa só, você é o Grinch, aí você vê uma pessoa falando com outra e passando uma cartinha pra ela. Aí você assim, bom, ali alguém é alguma coisa. Não, mas peraí, por que passaria uma cartinha? Passando num Porque tá clips, no dando. caso, de certa maneira. Os duendes estão dando cartinhas de presente pro Papai Noel. O Não Papai Noel tá. cartinhas, né? Ele tá dando clips. Tá dando a informação. Porque o legal de ter Perdão, uma eu troca. entendi.
O legal de ter a troca física é para as pessoas olharem, falar assim, tá rolando Sim, alguma sim. coisa ali. Porque aí você vai ver, aí você, tá, peraí, eu sou o Grinch, eu vi aquele cara dando alguma coisa pra aquele, aí eu vou lá, aí eu não sei o que eu interpelar, o que eu faço, aí eu pergunto, a pessoa fala, não, eu não sou o Papai Noel. Também pode ser várias rodadas, né? Então, olha só, no Bang existe uma escolha interessante no jogo que todo mundo sabe quem é o xerife. Sim. Será que como o Papai Noel, ele faz estardalhaço, né? Ele é a cara da Aham. empresa, todo mundo saberia quem é ele, porra, não tem muito como não saber. Mas e aí o É. Grinch não iria lá nele e ficar roubando dele direto? Então, a gente precisa arranjar uma forma, é porque teoricamente o Papai Noel não ser roubável, porque o Papai Noel não faz nada, né? Ele é tipo leão, ele fica parado lá. Ele só vai, né, quando precisa defender o território ou distribuir presente. Essa é a parada. A partir do momento que o Ele é presente o está na mão do Papai entregador. Noel, então, a ideia seria que os duendes abastecessem o Papai Noel. A partir do momento que o presente está com o Papai Noel, o Papai Noel pode distribuir para as crianças. Só que ele tem que Sacou? saber pra qual ele vai, para qual criança ele dá o quê, né? Aham. Porque isso é que é o legal, porque aí a criança também tem a coisa que ele tem que escrever a cartinha pro Papai Noel. Ele fala assim, ó, Papai Noel, eu quero um carrinho. Que aí, essa é a conexão completa. A criança não pode falar para um duende o que ela quer. Aham. Ela só pode falar pro Papai Noel o que ela quer. O duende só pode dar presente pro Papai Noel. E o Papai Noel só pode dar presente pra criança. E o E o Papai Grinch tá Noel, ali. ele tem que dar carvão pro Grinch. Eu tava pensando se tinha uma mecânica das crianças poderem ser boas ou ruins, sabe? Uhum. Então, mas se a gente fizer, porque, por exemplo, se o Papai Noel der presente pro Grinch sem querer, ele tá ajudando o Grinch, o que é uma Aham. coisa boa. Agora, se o Papai Noel der um carvão, é um demérito, né? Ele tá prejudicando ali. Talvez, vamos supor que o Grinch precise de preencher 5 slots de presente para poder ganhar. Se o Papai Noel dá um carvão, porra, o Grinch agora tem que se livrar daquele carvão de alguma maneira. Então ele não vai poder roubar presente. Ele tem que, cara, preciso tirar esse carvão daqui, porque senão eu não consigo ganhar o jogo. Aham. E aí ele tem que fazer alguma coisa pra poder desovar esse carvão, sabe qual é? O, o- a identidade de todo mundo tem que ser secreta, eu acho. Pois é, pois é. E isso Eu gostei complexifica, da porque a ideia que tu partir do deu momento agora. que uma criança sabe quem é o Papai Noel, ela. Bom, aí ninguém mais sabe quem é criança, né? Senão ninguém sabe quem é o quê, né? Uhum. Mas como é que eu chego em alguém assim, tipo, oba, parece que Papai Noel não tá nessa sala ou tá? Não sabe? Como é que você navega esse jogo? Olha, eu vou pensando aqui, ó. E se a gente estivesse fazendo uma promissória? O que que acontece? O jogo ele é sobre as crianças recebendo promissórias de presentes do Noel. Então toda ação Tá. que a criança faz, ela recebe uma promissória, um contrato com o Papai Noel de que, beleza, você fez uma boa ação, agora você vai receber um presente. Aham. Então ela vai garantindo esses slots de presente que ela vai receber. Porra, é legal, até o final do ano você vai receber 5 presentes. E aí a entrega dos presentes, ela é quando o jogo termina. Que é basicamente terminou, o Papai Noel conseguiu pegar, já botou ali o que ele vai dar para cada criança, não sei o quê, e aí é a distribuição. Se o Papai Noel acertar o que cada criança queria e ele tiver esses presentes que os duendes criaram, ele entrega. Ou termina quando o Grinch ele junta aí, sei lá, 5 presentes, roubou presente suficiente e acabou com o Natal de todo mundo. Ó, então, olha Saca? só, caminhos disso que você falou. As crianças vão ter que dar um jeito de deixar dito pro mundo o que que elas querem, sendo que o Grinch vai fingir que é uma criança também, Uhum. né? Ah, eu quero o carrinho. Não, não, eu quero o carrinho. E aí os duendes vão decidir o que que eles vão fabricar. Porque eu tô achando que vai ter mais de um Grinch, pelo visto. Pois é, pode Que aí uma ser, criança fala assim, eu tipo. quero um carrinho. Aí o outro Grinch, não, eu também quero. Aí no final tem 4 carrinhos. Aí vamos produzir 4 carrinhos. E se o Grinch transformar os presentes em carvão? E o Papai Noel decide pra quem que ele vai dar. E o que que ele vai dar. Aí ele fala assim, tá, quer saber? O André tá ali falando que ele quer um carrinho, mas eu acho que ele é o Grinch. Eu vou dar um carvão pra ele. Porra, pois é. André, vamos começar no simplão. Tá, O Papai Noel tem X presentes. Cada presente é um presente específico. Um é um carrinho, o outro é uma bola, o outro é uma boneca, o outro é um trenzinho, o tá. outro é um bumerangue. E vai depender Tá? do player count, né? Exatamente. Aí A quanto mais contagem de player count jogadores. você vai ter e cada um só pode receber um presente específico. Tá? O Papai Noel tem a missão de produzir, de entregar os presentes para as pessoas certas. Certo. E o Grinch tem a missão de roubar, de estragar o Natal e entregar carvão para as pessoas. Ou então Fazer receber presente, que tal? Não? Pode ser, pode Que ser. se ele ganha, significa que Papai Noel deu pra ele, não sei. Deu um errado, né? Alguma coisa assim. Aham. É porque a intenção do Grinch é receber um carvão. Ou seja, se você distribuir presente para, porra, distribuir presente certo é entregar carvão pro Grinch.
porque ele foi uma Sim, pessoa chata. entendi. Sabe qual é? Então o Grinch ele tá meio que jogando, tentando, porra, sacanear a parada. Esse seria o core game. Agora, qual dinâmica que a gente poria isso dentro de um evento social que faria essas coisas se correlacionarem? Então, eu adoro na festa, que isso inclusive, assim, eu não sei se você tem isso, eu quando vou em festa muito grande, com muita gente, eu acabo que eu não consigo aprofundar a conversa com ninguém. Com Né? certeza. Eu Não tem falo um pouquinho com a como. pessoa, depois. E também acho assim, eu gosto disso também, tá? Fala uma conversinha rápida aqui e vai pra ali. Seria interessante se nessa pequena. Oba, tipo assim, vou encher ali minha taça. Aí tem alguém ali, aí, oba! E nesse momento, esse opa, ele já é tipo carregado de malícia do tipo, eu não sei quem você é, mas quero descobrir. E aí, assim, quais são as informações possíveis de se falar pra tentar descobrir? Em vez de assim, você é o Papai Noel? Sou. Não. Sabe? Não pode ser isso, até porque você vai se revelar. Então, assim, quais são as mecânicas possíveis? Me parecem acessórios extras, sabe? Tipo, eu dou uma Uhum. balinha, sabe? Umas coisas Sim. assim que. Por exemplo, entendi algumas coisas que você faz que vão te dar os bônus necessários para distribuir e presentear a galera. Por exemplo, é, o personagem tal, a criança tal, toda vez que ela tem que brindar com todo mundo. Aham. Se ela brindar com todo mundo, ela. A criança especial que tem que brindar com todo mundo é muito confuso. Olha só, e se tivessem umas pistas? Sabe, você fala assim, olha Uhum. só, tudo bem, tudo bem. Se eu te disser o nome de um duende, você me daria uma indicação do que uma criança quer ganhar? Porque aí você começa a poder testar suas teorias. Então, tá bom, eu topo isso. Aí eu falo, olha, eu acho que o Didi é um duende. E aí aí a pessoa que tá falando comigo fala assim, tá, e eu acho que o André é uma criança que quer o carrinho. Uhum. Saca? E aí é uma forma de você negociando. Ou isso, Porra. ou. Fala. Não, não, vai. Ou isso, ou. Ou tem uma informação terceira extra, que é a localização do Polo Norte. Que alguma pessoa. Tem um mapa espalhado, um mapa, assim, um tabuleiro em algum lugar da casa. E tem alguma informação meio de lógica que alguém tem Aham. a chave, que é o Papai Noel tem a chave pra isso, sabe? E os Tá. outros podem ir deduzindo até Tá. isso. Aí você pode Entendi. confirmar. Você fala assim: olha, eu acho que o Papai Noel é no A7. Então, e se, cara, lembra daquele jogo do que você tem que descobrir onde tá a criatura mística, que é o Cryptid. Cryptid? Então, Eu tava o pensando Cryptid, exatamente ele nele. parte do princípio que você vai usar o método científico para você achar ali, então você vai deduzindo algumas coisas. Imagina que o Papai Noel, ele tem dentro da ficha dele a descrição de toda da sequência de uma sequência para cada personagem. Cada personagem tem uma sequência de coisas que ele tem que fazer. Sabe qual é? Então, por exemplo, eu imagino que eu sou a criança Baby One, tá? E aí a criança Baby One, para ela ganhar o presente, ela tem que tentar encontrar o Papai Noel e brindar com um refresco, dar um abraço, contar uma piada e falar Feliz Natal. Se ela fizer essa sequência de 4, 5 coisas, sei lá, X coisas, durante uma conversa, o Papai Noel consegue saber que aquela criança ali, ela quer o carrinho. Sabe qual é? Que é a Baby One e a Baby One quer o Aham. carrinho. Aquele é o código do carrinho, tá ligado? E aí, todas as crianças têm códigos. E o Grinch, ele não tem código. Mas ele vai ficar tentando adivinhar o código das pessoas. Pra poder justamente enganar o Papai Noel. Tá, tô pegando o que você tá falando e tô pensando assim: você tem que dividir a casa Ah, em seções, tá? Polo Norte, sei lá o quê. Sessões, tá? Não Aham, deixa o tema de lado. Sessões, tá, tem 4 ou 5 sessões. Cada pessoa tem recursos, sei tá. lá, pinhas e trenós e bolas de neve. Mas isso vai existir de verdade? Não, marcadores, moedinhas gostosinhas de carregar no seu bolso, tá? Moedinhas de Uhum, acrílico, assim, que ficam no uhum. seu bolso. Não pode ser papelão. E aí, cara, você pode conversar com pessoas e trocar recursos entre si que vão te dar acesso a dicas. Porque vai ter uma lista, tem a lista oficial do Papai Noel, que diz assim, como você falou, a criança 1 quer um carrinho, a criança 2 foi má. Só que para você ter acesso a essas informações, e talvez essa informação não seja tão 1 para 1, seja quebrada, você vai conseguir pistas. Estou pensando no Cryptid. Só que para você conseguir pistas, você tem que ter trocas.
Então, assim, pra Uhum. você conseguir uma pista do tipo tal, você tem que ter 3 pinhas. Você só começa o jogo com uma pinha, então alguém vai ter que Mas te como é dar que você 2. pega. Mas como é que você vai receber a pista de. Beleza, você tem 3 pinhas. Aí vai ganhar uma pista. Quem é que vai te dar essa pista? Isso Um vai estar jogador num deck. específico? Você tem direito a comprar num deck. Mas aí tu não Algo tá assim. complicando muito já? Porque assim, eu Tô tô complicando, tentando com mega, certeza. mega, mega simples, assim. Tipo, tudo É é porque através de. eu só queria falar a parte que eu gostei da dica, Ah, que é tá, assim, perdão, perdão. pra você fazer esse escambo de pinha com bola de neve, você tem que respeitar as seções da casa. Então, tipo assim, pinhas só podem ser trocadas na Mas- mesa de doces, ou algo assim, Ah, sabe? tá, entendi. Porque aí, em vez Entendi. de todo mundo chegar, tá, senta aqui do meu lado, toma 3 pinhas e você me dá não sei o que, não. Tipo assim, peraí, vamos lá então. Você pode até fazer a jornada, mas estimula você a ir até o local, entendeu? Aham, aham. É interessante. A gente pode trazer essa parte de zonas para uma questão de momentos, assim, de ritos de passagem. Por exemplo, imagine que, porra, você vai ter que servir uma bebida para alguém. Ou no determinado local seja um código, ou o cara tem que trazer para você uma bebida. Tô pensando aqui. Aham. É porque eu acho interessante essa parada de você desbloquear as coisas através de tokens e tokens, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso gera uma dificuldade de você ter que entregar essa porra pra galera. Eu Dá gosto todas da as simplicidade pecinhas, de né? você só entregar uma carta. Tipo, tá aqui, essa aqui é a tua carta, meu irmão. Tá aqui, Não, mas a pô, e carta outro. é o quê? É a dica também? A carta na sua carta vem quem é você, o que que você quer. E aí o código. Dentro do exemplo que eu dei, tá? Não tô falando pra gente ficar, mas dentro da carta tá tudo que você precisa. Tipo, se você tiver um código de coisas que você faz que vão remeter, esse cara quer um sapato, saca? Tipo, isso daí já é o suficiente pra Mas ele. ele não vai dizer. Tudo bem, vai dizer assim: olha, eu sei que a criança um quer um sapato, mas eu não sei quem é a criança um, Não, mas se certo? você. Mas se eu sou o Papai Noel e eu tô conversando contigo e você me passa aquele código em sequência, você vai assumir que eu sou. Se você entendeu o código quando a gente estava conversando, sabe qual é? Tipo, o código é um brinde, um aperto de mão com a mão não dominante, por exemplo, um abraço e um. Entendi. Você tá falando assim: criança um é brinde. Tipo isso? Como assim é Aí eu brinde? chego. Aí eu, tipo, já chego brindando. Isso. Só que a Não, questão mas é, eu faria uma essa. sequência de código. Tipo, o Claro, brinde. claro, claro. É porque eu tô falando Aham. assim, criança um. Aí brinde, pra mostrar que é criança Pô, um. brindei com o cara já, então já sei E que ele tem um tipo, brinde ali. tapinha no ombro significa carrinho. Então criança um quer um carrinho. Fica a dica. Mas a questão é, essa tabela de códigos, da onde ela vem? Ela tá incompleta? Ela tá Não, o completa? Como é Papai que eu. Noel tem, na ficha do Papai Noel, ele sabe o código da porra toda. Ele sabe todos os códigos, ele só tem que pescar. Ele só tem que entender durante o dia, durante o Natal. Ele tem conversando normalmente, e por isso que eu acho que não pode ser um código só. Por exemplo, a E todo criança mundo 1, sabe quem é o Papai Noel? ninguém sabe. Assim como ninguém sabe quem é o Grinch e como ninguém sabe quem são as crianças. Então, dentro do que eu estou imaginando é o seguinte: o Papai Noel ele sabe os códigos que levam aos presentes. Então, vamos supor, vamos pegar código simples, tá? Só três códigos, 3 itens para compor um código. Então, a primeira parte do código é um brinde, é brindar tintim com copo. A segunda parte do brinde é um aperto de mão, por exemplo, são coisas bem simples. E a Aham. terceira parte é você dar Feliz Natal, tá? E é maneiro que sejam coisas genéricas também pra dar confusão, né? Exatamente. O lance é a sequência das coisas, da ordem das coisas. Não adianta vocês também chegar falando, tipo, pô, apertar a mão, não sei o que, brinda direto, porque fica muito claro. Porque se o cara for o Grinch, Aham. ele vai falar, puta, esse cara, ele não vai ganhar presente, dá carvão pra ele. Aí vai lá e dá o carvão, sabe? Ele pega e sabe que aquele maluco, ou ele já descobriu um código, E se o Grinch tiver a mesma tabela que o Papai Noel, só que incompleta? e ele Porque precisa aí ele. preencher. Não é que ele precisa preencher. Ele pesca algumas coisas. Ele vai ver alguém falando brinde, aí ele, pô, peraí, brinde. Brinde é aqui, eu sei Então, que brinde é criança um. Mas eu o que que é o poria, André, resto? eu poria dentro do Grinch, poderia ser a mesma ficha do Papai Noel, só que ela não está preenchida com os códigos, sabe qual é? Ela está vazia. O Grinch ele precisa deduzir através do dia, né, através do Cara, evento. mas do zero, do nada. Pois é, porque ele fica observando, ele vai conversar, ele vê uma paradinha, ele diz aqui, né? Porque no fim das contas, todo mundo tem como saber quais são os códigos, mais ou menos. Sabe qual é? E a questão é que esses códigos, cada vez que você joga, eles mudam de ordem. Aham. Imagino isso, a gente possa Seria legal que a embaralhá-los. Né? frase fosse pelo menos 3 coisas, né? Tipo, porque assim, no momento a Isso. gente falou assim, criança com presente, mas poderia ser criança com presente e aonde, ou local, né? Alguma coisa assim, mas Não, que peraí, tivesse mas uma que terceira frase? informação, né? Desculpa. Não, mas que frase? Não entendi.
a frase que você tem... Eu tô chamando de frase, já tô pensando em gramática. Mas o código que você tem que adivinhar Eu tô no pensando em momento beisebol. Símbolo de então, beisebol, tá ligado? o código, o signo que você tá falando agora é criança e o presente que ela vai ganhar. Eu tô falando que essa frase poderia ter 3 ou 4 elementos pra ficar mais divertido. Então você tinha que falar com alguém, você tem que falar quem é a criança, da onde ela é, sabe? Tivesse só pra não ficar duas coisas, tipo, brinde com aperto de mão. Criança 1 quer carrinho. Tivesse que ter um pouco mais de complexidade nessa fala. Eu tô com uma dificuldade muito grande de entender essa metáfora que você tá fazendo misturada com a vida real. Tu não falou que eu vou chegar pro Papai Noel ou pra alguém e vou tentar fazer um código pra explicar que Mas eu durante a sou a conversa criança normal, não é uma durante a conversa... conversa normal. Aí, você tá tipo no assim, Natal lá. eu quero explicar pro Papai Noel que eu sou a criança 2 e eu quero um carrinho. Eu tô tentando falar pra você que eu acho que poderia ter mais do que só duas coisas, que eu sou a criança e eu quero a coisa tal. Não, pra mim, assim, pra ser bem honesto, André, pra mim eu não poria nem a criança, cara. Eu poria, tipo, uma parada só e é isso aí. Porque, tipo, cara, ele O que eu adivinhou que... quero, só isso? Porra, porque imagina que a gente tá com as pessoas ali, tá? Estão jogando eu, tu, Jonas e Renata. Nossos amigos fictícios. Aham. E aí, chegamos lá no Natal, eu sou o Papai Noel, no final eu vou... Pô, a gente conversou e tal, vou tentar deduzir. Aí eu vou falar, pô, o André, em vez de dar um nome, tipo, o André, ele quer o carrinho. Acertei? Porra, acertou, boa. A Renata, ela quer o barco. Porra, Aham. errou. Puta merda. O fulano, ciclano, ele quer não sei o que lá. Sabe? É que na minha cabeça, o problema disso é que cada criança vai ficar propagandeando o que quer o tempo todo. Sim. Mas aí vai ficar o tempo todo. Eu vou falar com todo mundo dando o código que eu tenho. É que você tá propondo que os códigos sejam tão genéricos que não dê pra saber, é isso? Que dificultem pra dentro da conversa a parada ser meio difícil pra fazer. Mas eu entendo o lance, inclusive do lore, da gente ter mais elementos. Porque, por exemplo, a partir do momento em que você determina que você tem que descobrir, beleza, qual é a criança, né? O que ela quer, você tem duas pistas que você precisa saber através dos códigos. Então, tem Isso. uma sequência de códigos que determinam o presente, tem uma sequência de códigos que determinam quem é aquela criança. Tá. Mas aí eu tava propondo que tivesse mais uma sequência de códigos pra determinar residência. outras coisas. Porra, mora no Brasil, mora não sei aonde, mora não sei aonde. E aí, aí você não seria você falando de você você estaria especificando... Assim, pra mim tá mapeado um jogo muito interessante. Eu não sei a mecânica nem as regras do jogo, tá? Mas tá mapeado que é assim, eu sou uma pessoa solta nessa festa, que ou eu sou o Papai Noel e eu tenho uma tabela de código e eu tô tentando pescar o que cada um quer, ou eu sou uma criança e tô tentando descobrir quem é o Papai Noel pra falar pra ele o que eu quero através de códigos, sem falar pro Grinch, que também podia ser isso. Se o Grinch souber... Você fica claro pros outros, né? Se o Grinch souber que o André quer o carrinho, ele meio que roubou o teu presente. Na verdade, isso ele muda pode tudo roubar. já. Eu acho que ele pode roubar, porque a ideia é assim, o Grinch descobrindo um código, ele vai tentar ir pro Papai Noel pra convencer o Papai Noel de que... Não, é porque não precisa, porque isso dá a margem que faltava. Porque assim, se eu só tenho que acertar, se o Papai Noel tem que acertar o que eu sou, eu vou ficar apertando a mão e falando Feliz Natal pra todo mundo. Até eventualmente eu chegar no Papai Noel. Só que se o Grinch souber que eu sou a criança 1 e eu quero um carrinho, é como se ele automaticamente tivesse roubado o meu presente. Não, então, mas isso no final do jogo. Quando No final do jogo, isso. Quando o Papai Noel vai entregar os presentes e ele fala, eu acho que a pessoa tal é isso, isso, isso. Aí o cara confirma. O Grinch pode falar, o Grinch fala assim, não, eu acho isso, é isso, Aí ele tem que mostrar que ele escreveu a parada ali. Tá aqui, ou ele fala primeiro, tal. né? Eu acho que ele tinha que estar. Eu acho que tinha que estar comprovado no papelzinho do Grinch, na cartinha do Grinch, qual é da parada. Qual é a sequência. É mais fácil, né? Porque senão ele pode depois vai deduzindo, né? Quando tiver menos crianças. Se não chega no final, ele vai tentar sorte chutando as paradinhas, nada a ver. Ou seja, no final do jogo, todo mundo desce a carta, bota na mesa e revela. Tipo, quem é o Papai Noel? Aí revela quem é o Papai Noel. Aí quem é o Grinch? Pô, o Grinch tá aqui. Beleza, então. É meio jogo de espião, meio crime, né? O tipo Papai Noel é um detetive, assim, né? Tipo... Bom, eu descobri... o que eu acho interessante disso é que, assim, tem a possibilidade, e aí é a parte do balanceamento do jogo que a gente não tem como fazer aqui, que seria, assim, o Grinch ter a cartela de código meio preenchida, saca? Porque, assim... Aí alguém chega apertando a mão dele demais, ele vai assim, peraí, cara, apertar a mão deve ser uma parada. Sabe? Só que ele não tem esse código, ele não tem essa referência, mas ele sabe que Feliz Natal é carrinho.
Então ele falou assim, tá, a pessoa que aperta a mão é isso. Aí eu não sei como é que ele conseguiria preencher o resto dessa tabela. Mas Tá, entendeu? entendi. Teria uma Aham. dificuldade. Porque se o Grinch não souber Ou, nada, ou André, ele fala. talvez saiba é, quais códigos levam para cada presente. Ele só não sabe quem é que vai receber cada presente. Sabe qual é? Então ele precisa entender. Porra, quando ele adivinhar, a pessoa faz o código pra ele, ele, puta, matei aqui. Tá? Aham. O André, ele quer o carro. Então ele vai botar, André quer o carro. E aí na hora que o Papai Noel vai falar, o André pediu o carro. Aí o Grinch mostra, aqui o André pediu o carro, eu botei certinho. Aham, aham. Aí ele O anula o que tá presente, ele rouba o faltando pra presente. mim pra encerrar, assim, pra fechar e botar na caixa e botar o vernizinho na logo. É, quando eu pego criança, eu tô andando pelo mundo aí tentando falar pro Papai Noel, né? Aham, Só que eu tô com medo de falar pro Grinch, especialmente se o Grinch sim. tiver o código completo. A questão é, o que que eu tenho de referência barra possibilidade pra saber ou o que falar pra quem, quando, ou será que eu falo só uma parte pra um e depois uma parte, sabe? Então, Como é aí que eu eu acho que é a tenho? sua estratégia. Eu acho que é a sua estratégia de o que você fala, porque eu acho que os códigos todos, eles são relativamente conhecidos. Sabe, tipo, todo mundo vai saber quais são os códigos básicos do jogo. Então, se for um brinde, por exemplo, se for aperto de mão, Não se pode ser de for, sei lá. tudo, né? Porque se for você, ah, tá, entendi. Você tá falando que é quando você usa, né? Exatamente, é a ordem que você usa as paradas que definem aquele negócio. Então, assim, se o cara. Primeira coisa que o cara vem no meio da conversa, o primeiro código que ele revela de todos os códigos conhecidos é o brinde, você fala, opa, ele começou pelo brinde. E pode ser que você não começou, né? Pode ser que você tava só brindando mesmo, né? Só brindando mesmo. Ou pode ser que você Tu só só apertou tava qual é, meu brindando. camarada. Sabe qual Eu é? acho que Tipo, essa é a abraço de parada do lado é um jogo. código. Os códigos têm que ser muito genéricos, assim, muito do cotidiano. Tipo, um tapinha no ombro, um esbarrãozinho com o ombro, um sorriso de canto de Aham. boca, sabe? Eu Pô, gosto uma piada bastante. ruim, sabe? Uma piada fraca, uma parada Aham, dessa assim, aham, tipo, uma piada nada a ver. Porque isso é que eu acho que é a dedução. Você fala, pô, esse cara tá fazendo um código. E ao mesmo tempo faz aham, sentido, porque dentro da premissa do jogo, o Natal chegou, mas o Grinch tá solto também. Então não adianta você pegar uma aham. carta só e enviar para Papai Noel, porque o Grinch pode pegar essa carta. Né? Então Não você. vai ter carta mais, né? Você não precisa, é só falar. Quem preenche é o Papai Noel, né? Você sabe o que você é, você pode olhar no cantinho, talvez a carta que diga a informação que você tem também tenha os códigos. Eu ainda Eu gostaria de acho que imaginar a tem que ter a sua possibilidade. informação. Ah, Sim. Não, eu gostaria de imaginar a possibilidade dos códigos serem meio incompletos, sabe? De que todo mundo ter pro um Grinch, no pouco de caso. código. Só o Papai Noel talvez tem tudo mesmo para fazer sentido. Mas, sabe, como se você pudesse preencher, ou então uma dupla conversão. Como se fosse assim, Papai Noel em algum momento sabe que aperto de mão quer carrinho. Mas ele precisa de outro código para saber o que aperto de mão significa, sabe? Uma coisa assim, uma tabela dupla de código. Tá, entendo. Eu acho que isso é válido, mas eu acho que o jogo precisa ser testado antes, porque talvez Com só essa certeza, com parte inicial certeza. mais simples já seja muito complexa e seja Mas é quase que impossível imagina de assim, vencer. só pra quando quem for aí, você ouvinte que tá já escrevendo o manual, pensa assim, o, o, o meu código de criança é aperto de mão, 2 beijinhos. E o do Didi é aperto de mão, piada ruim. Então, aperto de mão fica dúbio, sabe? Pelo menos pra ter essa Aham. complexidade de não Não, ser tão tá. Quantos simples. códigos você precisa fazer isso? Você tá colocando? Não, não, não. Eu tava pensando uma forma de deixar mais confuso mesmo. De tipo assim, tá, eu sei que aperto de mão que é carrinho, mas aperto de mão, 2 beijinhos, ou aperto de mão, piada ruim, alguma coisa assim, sabe? E outra Então, coisa também que tem no mas, jogo. mas isso é a Ah, quantidade fala. de códigos que você tá. É a quantidade de gestos que você precisa para definir um código. É um pouco. O que eu tô propondo, que não foi esse exemplo que eu dei, esse exemplo realmente foi quantidade de código. Eu tava pensando uma coisa que fosse assim, na tabela de decodificado do Papai Noel, do jeito que tá agora no jogo, ele tá claro pra ele que aperto de mão, 2 beijinhos significa André que é carrinho. Mas que fosse alguma coisa assim, aperto de mão, 2 beijinhos, ele sabe que alguém quer carrinho. Pra decodificar esse aperto de mão, ele precisaria de uma outra tabela, uma coisa assim. Mas aí isso é etapa 2, a gente não Aham. precisa entrar nisso. Até porque tem o efeito bang também, que é, meu irmão, alguém pode levantar e falar assim, meu irmão, eu sou Papai Noel, pô. Eu sou Papai Noel, pode falar aqui comigo tudo, E pode sabe? E aí ser ou você não assim, verdade, né? caralho, é o Grinch ou não é o Grinch? Ele fala, não, não, pode falar pra mim, eu sou o Papai Noel.
E aí o Grinch vai, Aham. cara, não é, que isso, gente. Porra, Então, não eu, pode ser. eu acho que essa estrutura do jogo, ao mesmo tempo eu penso assim, pô, mas as crianças vão fazer pouca coisa. Não vão fazer, porque o jogo das crianças eu preciso arranjar maneiras de passar o meu código para as outras pessoas, de maneira que os outros que não fique claro. Aham. E eu também preciso perceber se o código existente o código que eu estou recebendo faz sentido, porque eu não posso passar o código para o Grinch. Ou seja, o Grinch ele nunca vai te passar um código real, a priori. Né? Na conversa com o Grinch, ele não vai te passar nada, o Grinch está só tentando descobrir. Sabe qual é? Porque, por exemplo, Sim. quando a criança vai conversar com o Grinch, cara, como é que ela vai fazer pra, tipo, não passar o código pro Grinch? Não, ela Assim, não sabe que é o Grinch. Essa é a minha parada. Você não sabe que ele é o Grinch. Tá, mas aí o Grinch vai passar código, como é que vai ser? Se o Grinch passar código errado pro Papai Noel, o Papai Noel acreditar, é ótimo. Tá, porque então o Grinch pode ficar observando um tempo, descobrir que tem alguns códigos ali na mesa e vai passar Uhum. esse código. Sabe? Eu vi que tem não sei o Aham. que lá, eu vou passar isso aí. E eu acho que isso é interessante, pra ele, tipo, distorcer a informação do Papai Noel. O maior desafio que foi o que eu falei, como é que eu, criança, fujo do Grinch? Que informação que eu tenho, se alguma, ou só é sobre ficar pulverizando a informação, sabe? Cara, eu vou falar com esse cara aqui, eu vou dar primeiro a minha informação, porque tem esse efeito, fala assim, cara, tu é o E. Grinch? Tu pode falar Ah, isso, sabe? O cara, não, claro que eu não sou, Aham. pô. E se o Grinch Inclusive, eu tivesse um código. suspeito. E se as crianças elas tiverem um código de confirmação de criança, de ser criança? Não, aí fica Não muito. Aí precisa, não, aí né? acaba o jogo. Aí Fica acaba muito. o jogo. É. Fica muito fácil. Inclusive, eu Aí. acho que a gente Aham. deveria experimentar em variantes do jogo ter um time de crianças e um time de Grinch, sabe? Não ser só um pra vários, Saquei. sabe? Tipo, 3 crianças e 3 Grinch. Os Grinch querem descobrir, mas eu não sei se funciona. A princípio é um Grinch no jogo Aham. root, no jogo na caixa. A caixa core. Tá. Sim. É só Não, um jeito. vamos testar. Ainda dá pra testar. Porque assim, a ideia que a gente falou era fazer uma parada de festas de fim de ano. A gente esqueceu do ano novo, já estamos chegando no final do programa. Não, mas isso é a festa de final de ano. É a festa de final. Qualquer coisa a gente tira, Puta, a gente perfeito, tira o André. tema. Não, a gente tira o tema Natal e vira espionagem. Sabe? No ano novo é um espião que tá lá na festa de final de ano e é código. Mas a brincadeira da festa social, onde todo mundo tem um personagem e tá tentando descobrir a informação do que o outro quer, pô, funciona demais. No Natal ele tem essa skin do Grinch e Papai Noel. No ano novo ele Porra, é sim, faz espionagem. sentido. Ou essa pode ser a festa de fim de ano da fábrica do Papai Noel, onde não tem criança, são duendes, e aí os duendes ganham os Não. presentes e Na festa de final de ano do Papai Noel, depois das entregas, eles depois das estão entregas. jogando esse jogo. Esse jogo. É meta. Eles jogam o próprio jogo que você está jogando. E chegando aqui ao final do episódio, querido amigo André, Aê. e ao final do ano, porque como já foi dito, esse é o Acabou. último episódio de 2024, porra, vamos desejar pra galera aquele feliz 2025, né? Maravilhoso, fabuloso final de ano. Ano que vem nós temos muitas fábulas prontas e queremos compartilhar com você. Para quem não conhece, o nosso fabuloso Discord tá bombando, por favor, entra lá. O fabulosopodcast.com.br tá lá. E se você ouviu esse ano inteiro, não é o ano inteiro que a gente não começou no comecinho, mas se você ouviu o ano inteiro e ainda não deu aquela notinha no Spotify, aquelas 5 estrelinhas, né? Que É dia mais importantíssimo. perfeito. Não, antes de dar a estrelinha, siga o Fabuloso Podcast em todas as plataformas que você Por acompanha, favor. qualquer uma. Se você usa um aplicativo específico, segue a gente lá. Se você usa o Spotify, siga a gente no Spotify. Né? Isso é muito importante. Dê nota, classifique a gente sempre que puder. Por Interage. favor, é bom. Quando possível, não esqueça que isso é o seu presente pra gente, né? E que ajuda. Mas eu acho que a grande mensagem é, cara, 2025 a gente vai estar aí toda Sim. semana, toda sexta-feira, trazendo conteúdo pra vocês e mais conteúdo, se tudo der certo, Sim, em tudo outras dará certo. ocasiões. Mas, cara, 2024 foi um ano que andou. Isso é muito bom. Foi fabuloso, eu diria. Foi fabuloso, exatamente. Se foi fabuloso 2025 será muito mais. 2025, será muito mais. Feliz ano novo pra todo mundo. Um abraço, galera. Beijo.